Durante uma parte, o senador Jorge Seif, que protestava contra a crescente censura e perseguição a jornalistas, o senador Marcos Duval falou sobre a importância de resgatar a democracia e o Estado de Direito no país. Ele iniciou sua fala dizendo que Seif estava dissipando a agonia que fica presa aqui na garganta. O senador relatou que participou de um fórum internacional de inteligência e segurança nos parlamentos, onde o Brasil foi citado. Ele explicou que os países participantes demonstraram preocupação com a instabilidade gerada por Lula ao se aproximar de ditaduras comunistas. O senador disse: se o Brasil está se aproximando de países ditatoriais, antidemocráticos, os outros países vão se afastar daqui, vão parar de comprar, vão parar de investir. A gente já está chegando a quase 1 bilhão de recursos que estão indo para outros países que deixaram de investir aqui no Brasil. Nós vamos sentir o desemprego, o caos, no ano que vem. Marcos Duval prosseguiu. Outra preocupação deles é quem? O ministro Alexandre de Moraes. A instabilidade jurídica no país tem um nome. Não é STF, é ministro Alexandre de Moraes. Citaram o nome dele. Então, ele já é um problema mundial. Ele explicou, e debatendo com eles, tentando achar uma forma de frear o ministro Alexandre de Moraes, que tomou o STF para ele também, não tem outra. Olhando todas as formas possíveis, chamar as instituições internacionais e tal, não tem jeito. A única maneira de a gente botar freio no ministro Alexandre de Moraes é aqui, no Senado Federal. Não tem outra instituição no mundo. Isso agora cabe a nós. O senador listou uma série de excessos e arbitrariedades do ministro, inclusive a invasão de seu gabinete parlamentar e as prisões em massa de manifestantes que estavam em frente ao QG de Brasília, e apontou. Dizia que era o presidente Bolsonaro que esticava a corda, que confrontava, que trazia essa instabilidade. O Bolsonaro nem está mais no governo, mas o ministro continua. Então, não dá para duvidar de quem era o que instigava. O senador fez uma revelação. Por azar do presidente Lula, por eu ter sido instrutor muitos anos, um dos alunos meus fazia a proteção do presidente Lula quando ele decidiu ir para Araraquara. Mudou a rota do avião, como eu disse para vocês, e a fala clássica, essa não tem como provar, mas é clássica. Disse: vamos aproveitar para acabar com os bolsonaristas. Essa foi a fala dele. Por isso é que desde janeiro eu comecei a estar na raiva da impunidade, na raiva de não seguir a questão democrática. E aí me incluíram no inquérito para calar a minha boca, para me censurar. Vamos censurar Duval, bota ele no inquérito. O senador concluiu sua intervenção mostrando áudios do ministro Alexandre de Moraes expressando posturas que são diametralmente contrárias à sua atuação nos inquéritos e apontou: não sou eu que estou dizendo. A ditadura da toga segue firme graças à omissão conivente do Senado Federal. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 26 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes.
Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Sua parte. Eu posso complementar. Por gentileza. Aliás, não complementar, né? Porque você fala aí, realmente você está sendo um grande dissipando a verdade e a agonia que a gente fica preso aqui na garganta. E como nós vivemos num país democrático e vamos manter essa democracia, não é na velocidade, no tempo que a gente quer, né? Que a sociedade nos pede. Mas eu estive na Inglaterra semana passada participando do primeiro Fórum Internacional de Inteligência e Segurança nos parlamentos. E foi citado o Brasil. Quando foi citado o Brasil, foram 60 países participantes, todos democráticos. Logo após, teve uma reunião do núcleo duro desse fórum, me chamaram para participar, porque eu sou do Brasil, e a grande preocupação que esses países demonstraram, incluindo Estados Unidos, Inglaterra, União Europeia, e aí vai, foi exatamente a instabilidade que hoje o presidente Lula está dando ao mundo pela aproximação aos países comunistas. Eu estava no táxi até explicando para o taxista, ele não entendeu, eu disse o seguinte: olha, se eu souber que você só transporta traficante, eu não vou contratar mais o seu serviço, eu vou contratar outro. Então, se o Brasil está se aproximando a países ditatoriais, antidemocráticos, os outros países vão afastar daqui, vão parar de comprar, vão parar de investir. A gente já está chegando quase 1 bi de recursos que já estão indo para outros países, deixaram de investir aqui no Brasil. Nós vamos sentir o desemprego, o caos ano que vem. E a outra preocupação deles é quem? Ministro Alexandre de Moraes. A instabilidade jurídica no país tem um nome, não é STF, é ministro Alexandre de Moraes. Citaram o nome dele. Então, ele já é um problema mundial. Então, como cabe, eu debatendo com eles, tentando achar uma forma de frear o ministro Alexandre de Moraes, que tomou o STF para ele também. Não tem olhamos todas as formas possíveis, chamar as instituições internacionais e tal, não tem jeito. A única maneira de a gente botar freio no ministro Alexandre de Moraes é aqui, o Senado Federal. Não tem outra instituição no mundo. E aí está cabendo a gente agora isso. Como eles invadiram, ele monocraticamente invadiu o Senado Federal para um gabinete de um senador do Espírito Santo e nada foi encontrado, porque nada era grave, ao ponto que essa casa vai fazer 200 anos. Ano que vem foi a primeira vez que isso aconteceu. Chega a ser, ele não só ultrapassou as linhas da tal harmonia, que dizia que era o presidente Bolsonaro que esticava a corda, que confrontava, que trazia essa instabilidade. O Bolsonaro nem está mais no governo, o ministro continua. Então não dá para duvidar de quem era o que instigava. E quando eu vi aquelas pessoas presas naquela condição que foram feitas, e a gente que trabalha na segurança, é muito fácil distinguir quem é o vândalo e quem é a senhorinha que está ali, patriota.
A polícia podia entrar no ônibus e falar, não, você sim. Isso já é feito. Fizeram de maldade para acabar com os bolsonaristas. E, por azar do presidente Lula, por eu ter sido instrutor há muitos anos, um dos alunos meus fazia ali a proteção do presidente Lula, quando ele decidiu ir para Araraquara, mudou a rota do avião, foi quando eu disse para vocês, e a fala clássica, mas essa não tem como provar, mas é a clássica, que diz, vamos aproveitar para acabar com os bolsonaristas. Essa foi a fala dele. Então, não, por isso que desde janeiro eu comecei na raiva da impunidade, na raiva de não seguir a questão democrática. E aí me incluíram no inquérito para me calar a boca, me censurar. Vamos censurar Duval, bota ele no inquérito. E, pela forma que está na Constituição, teria que ser votado no plenário, para depois ir para o Conselho de Ética, e eu estar respondendo o Conselho de Ética. E, dentro dos pontos do inquérito, por incrível que pareça, fez isso com o Senado Federal, botaram fake news. Sabe por quê? Porque em janeiro eu disse que o Flávio Dino, ele prevaricou. Agora, 7 meses depois, a CPMI descobriu que foi de fato. Mas em janeiro, quando eu disse, não, eu estava tentando contra a honra dele, era mentira, era uma fake news. Depois, sobre o relatório da ABIN, que estava sigiloso. Não, em maio, o próprio ministro Alexandre de Moraes derrubou o sigilo do relatório, e eu divulguei em junho. Então, não, mas é porque eu divulguei um documento secreto. Outra, atrapalhar as investigações. Aí eu fui ler o que cabia, porque eu estava eu vou encerrar para não tirar teu tempo, que você está falando perfeitamente aí, eu só quero surfar na tua onda. No que cabe, porque eu fazia parte da comissão representativa. E eu fui pegar esse final de semana, falei, deixa eu dar uma olhadinha o que tem que fazer os parlamentares que fazem parte dessa comissão, que é sempre no recesso. Entre várias, convoca ministros e encaminha às autoridades requerimentos de informações. Foi exatamente o que eu fiz. E aí eles colocaram, olha essa fala do relatório da Polícia Federal. Vou finalizar. Polícia essa hoje, que infelizmente está refém do ministro da Justiça, dizendo o seguinte: o exame das pastas e arquivos destacados na figura 1 apresentam evidências compatíveis com o interesse e objeto da investigação em curso. Aí você olha a pasta, está aqui, ó, ofício, Ministério da Justiça, ofício STF, ministra Rosa Weber, ministro STF, ministro Alexandre de Moraes, todos os arquivos, ofício para o PGR, ofício PGR, resposta do Dino, ofício para Dino. Era isso. É isso que eles acharam. É um ato criminoso, eu fazendo o meu papel. Então, assim, é absurdamente descarado. Eu quero só finalizar com uma fala bem legal que o próprio ministro... A maior obrigação do Supremo Tribunal Federal de respeitar a Constituição. Que a Constituição, ela não é borrado de tintas onde... E a partir disso diz o que bem entende. É a norma que não permite prisão de parlamentares, salvo flagrante delito por crime inafiançável. Todo órgão colegiado, ele é heterogêneo por natureza. E talvez essa seja uma das grandes garantias de autocontenção do Supremo Tribunal Federal. Imaginem se o Supremo Tribunal Federal fosse de uma única pessoa. Nós teríamos uma ditadura do judiciário. Não sou eu que estou dizendo. Senhor presidente, finalizo prestando toda a minha solidariedade. Alexandre Garcia, grande jornalista, orgulho nacional, nós estamos com o senhor. Nós somos a favor, não do senhor da sua pessoa física, mas da liberdade da sua expressão, da liberdade da nossa imprensa, seja do lado de direita, do lado de esquerda ou centro. E quero dizer mais, senadores aqui presentes e o que nos assistem pela TV. Jorge Messias é o próximo indicado ao Supremo Tribunal Federal, segundo as paredes aqui do Senado que falam, olho nele. Nós não precisamos mais de censores, não precisamos mais de ditadores, não precisamos mais de ministros com dono da caneta da verdade, precisamos de ministros justos, como diz a Bíblia Sagrada, justiça feita pelos justos. Muito obrigado, senhor presidente. Que agradeço.